Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo desta quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Em edição 33.776, onde na página A15 nós destacamos mais um lance na competição entre os Estados Unidos e a China. A reportagem foi feita pelo Igor Giello, com o seguinte título: Pentágono acelera a produção de bombardeiro invisível. A Força Aérea Americana expressa preocupação com a capacidade nuclear da China, como nós analisamos aqui mesmo, e você pode consultar rapidamente na playlist China. Existe uma possibilidade de que a China tenha dobrado seu arsenal nuclear no ano de 2021. Nós temos um olho na reportagem. Enquanto eu falo, há 5 B-21 sendo construídos. Vocês vão se cansar de me ouvir falar sobre a China e a ameaça galopante que nós enfrentamos, declarou o Frank Kendall, secretário da Força Aérea dos Estados Unidos. Preocupados com o avanço da China no campo das armas nucleares, os Estados Unidos revelaram ter acelerado a construção de seu novo bombardeiro estratégico com tecnologia furtiva ao radar, os populares aviões invisíveis. Enquanto eu falo, há 5 B-21 sendo construídos, afirmou o secretário da Força Aérea, Frank Kendall, durante uma conferência nesta segunda-feira, dia 20 de setembro. Até então, só eram conhecidos 2 protótipos em produção pela fabricante Northrop Grumman, na Califórnia. O B-21 Raider é uma asa voadora subsônica capaz de lançar munições convencionais ou nucleares com elementos que a tornam de difícil detecção pelos inimigos. Daí a fama de uma invisibilidade que não existe na realidade. Projeto iniciado há cerca de 4 anos, ele lembra muito o icônico B-2 Spirit, cujas 20 unidades compõem a frota de bombardeiros estratégicos americanos, com 76 venerandos, B-52 Stratofortress e 62 B-1B Lancer, 17 dos quais serão aposentados para modernizar os restantes. Mas é uma aeronave nova, segundo as poucas informações disponíveis. É altamente inusual que um programa nesse estágio tenha mais do que 2 aparelhos em construção. Costuma-se ter um para testes em voos e outro para testagem de sistemas. Todos os programas têm riscos, e isso é verdade para o B-21, mas ao menos a esta altura ele está fazendo um bom progresso, afirmou Kendall, que ocupa o principal cargo civil na Força Aérea Americana, respondendo ao seu secretário de Defesa, Lloyd Austin. Nos planos da Força Aérea, o B-21 substituirá os B-2 e os B-1B, este último, um supersônico sem capacidade furtiva, que faz menos sentido em ambientes de alta saturação de defesa antiaéreo modernos. Para tanto, os militares querem 100 aviões a 600 milhões de dólares cada um, uma conta salgada, mas menor do que os quase 2 bilhões de dólares de cada B-2, que de resto são caríssimos para serem operados.
A pressa americana, arriscada como admitiu Kendall, não foi explicitada pelo secretário, mas a indicação estava toda no resto de sua fala na conferência da Associação da Força Aérea em Maryland. Vocês vão se cansar de me ouvir falar sobre a China e a ameaça galopante que nós enfrentamos, ele afirmou. Sua preocupação central foi com o avanço em equipamentos como o bombardeiro furtivo H-20 e principalmente com a expansão percebida das capacidades nucleares da ditadura comunista de Pequim. Se eles continuarem no caminho no qual parecem estar e aumentarem substancialmente sua força de mísseis intercontinentais, o ICBM, terão capacidade de fato para um primeiro ataque, afirmou o secretário. ICBM é a sigla inglesa para míssil balístico intercontinental. Os monstrengos que carregam as chamadas armas nucleares estratégicas que visam ganhar guerras ao obliterar o inimigo. Forças táticas são de uso pontual para impedir avanços de tropas, por exemplo. Neste caso, se requeriria apenas uma ogiva de baixa potência, o que não é o caso dos mísseis balísticos intercontinentais. Nos 2 últimos meses, imagens de satélite analisadas por diversos especialistas mostraram que os chineses estão em franca ampliação de sítios com silos para lançamento de tais armas. E é isto que nós comentamos no início. Nós, no Jornal do Masa, fizemos a cobertura em 3 programas dessa situação. Há dúvidas se a decuplicação do número de silos será de fato acompanhada de mais mísseis ou se é uma tática diversionista, já que esse tipo de instalação é um alvo estático para outras armas nucleares. Além disso, a doutrina chinesa é clara contra a ideia de um primeiro ataque nuclear, até porque tem hoje uma quantidade de bombas suficientes apenas para fins dissuasórios. São 320 bombas atômicas, ante 5 vezes mais armas de russos e americanos. Mas a revelação chamou a atenção. Os Estados Unidos, afinal de contas, estão em plena Guerra Fria 2.0 com a China, como os discursos do presidente Joe Biden e do líder Xi Jinping nas Nações Unidas na terça, no dia 21 de setembro, demonstraram. Na semana passada, Joe Biden havia dado materialidade à sua retórica agressiva anti-Pequim ao anunciar um pacto militar com o Reino Unido e a Austrália que irá armar a ilha-continente com submarinos de propulsão nuclear, o que gerou protestos na China e na França, perdedora de um contrato multibilionário de venda de embarcações diesel-elétricas para Canberra, a capital australiana, com a inusitada admissão de que há mais B-21 no forno do que o anunciado. A China talvez acelere o desenvolvimento de seu H-20, também uma asa voadora subsônica, assim como o russo PAK-DA, ainda em projeto. Nenhum desses aviões viu a luz ainda. O B-21 deverá ser o primeiro, saindo do hangar em dezembro e voando pela primeira vez no ano que vem, para introdução até meados da década, se o plano dos Estados Unidos der certo. Então, o que nós notamos pelo texto, é claro que os Estados Unidos estão muito preocupados com o possível avanço, não só de armas nucleares, mas, no geral, das Forças Armadas chinesas, que tem se modernizado, que tem se destacado, haja vista o desenvolvimento do programa espacial,
que depende muito do setor militar e que se encontra cada vez mais autônomo. Mas é isto, meus amigos. Nós ficamos por aqui com mais uma edição do seu Jornal do Masa, refletindo o que está acontecendo em termos da nova Guerra Fria. Muito obrigado, até a próxima, tudo de bom, tchau!